Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Davi e hoje nós vamos falar sobre uma parte muito importante da história e que frequentemente ela cai nos vestibulares da vida aí, tudo bem? Que são as cruzadas. As cruzadas, elas, genericamente falando, elas foram expedições militares e religiosas é, da Europa Ocidental até a Terra Sagrada, que é Jerusalém, até o Santo Sepulcro. Esse movimento, digamos assim, ele começou a partir de 1096 e durou até 1270. Então aí são quase 200 anos de conflitos. E houveram várias cruzadas, tá, gente? Várias. Algumas cruzadas, elas foram, digamos assim, oficiais, e outras cruzadas foram, digamos, de amadores, né? Um bando de gente que foi tentar a sorte numa outra terra. Mas por que aconteceu essas cruzadas? Isso que é o interessante. Porque assim, como nós vimos no feudalismo, lá por volta do ano 1000 quase o século X ali, século X, comecinho do século XI, houve uma melhora nas técnicas de cultivo e com isso as pessoas passaram a se alimentar melhor e com essa alimentação melhor as crianças crescem, se tornam adultos e têm outros filhos e assim vai por diante. Isso causa um aumento populacional e foi o que aconteceu na Europa nessa época. Muitas pessoas e poucas terras que davam para trabalhar. Terra para plantar e colher, criar gado e todas as mais coisas, né? Então, isso acabou virando um problema. Problemas sociais, como a gente já sabe, né? Banditismo nas cidades, fome, miséria. E isso, é claro, que deixa as pessoas, de certo modo, revoltadas com quem está no poder. Porque pensa, você passando necessidade na sua casa, enquanto isso nos palácios luxo e mais luxos, impostos altíssimos. Né? Então, para tentar acalmar isso, o Papa Urbano II ele teve uma ideia que foi simples, mas que funcionou. Ele usou de toda a sua palavra e tudo mais. Ele era uma pessoa muito respeitada, claro, ele é o líder dos católicos, dos cristãos. E ele acabou incentivando essas pessoas que estavam com necessidade, os nobres que tinham problema também, porque tinha um problema da primogenitura, se eu não me engano, acho que é esse o nome mesmo, que você sabe, né? O filho, já falei no outro vídeo, o filho mais velho fica com as coisas, o do meio, se tiver o do meio, geralmente vira um cavaleiro, e o mais novo vai pro mosteiro, né? Ou tenta a sorte numa dessas expedições. Então, com todos esses problemas aí, é claro que acabou, né? Não é assim tão simples falar, né? Mas eu estou falando de uma forma bem genérica, né? E bem superficial, digamos assim, né? Então, só vou tentar explicar mais ou menos o contexto aqui para vocês, para quando vocês forem cobrados lá no vestibular, ter mais ou menos as manhas do que responder, tá bem? Então, assim, a gente tem que entender quais eram os objetivos, primeiro, né? O Papa Urbano II, ele incentivou os cristãos, né? Porque ele falou assim, aquela terra de Jerusalém não é nossa, não é a terra consagrada, então vamos lá. Aqui está faltando terra, então vai lá pegar de Jerusalém lá, que é de vocês. Foi prometida pelo Senhor, e você vai lá. E é claro que os caras iam. Ia por quê? Estava passando necessidade, não tinha mais outra alternativa. E outra também, a gente tem que lembrar que o fator religioso foi muito determinante aí. Porque assim, se você morresse numa dessas cruzadas, você automaticamente entraria no reino dos céus. Isso, falando assim, pode parecer até meio simplório demais. Nós temos que lembrar que naquela época as pessoas elas eram muito ligadas ao mundo religioso e elas sim elas tinham muito medo de ir para o inferno, medo de ter que
ir para purgatório e tudo mais. Então elas iam, porque, né, se eu morrer durante uma luta contra os infiéis, né, abre aspas, eu vou ser salvo, eu vou para o céu. Então, essas pessoas acabavam indo. Né? Como eu já disse, houveram várias, né, mas as que eu vou citar aqui são as, digamos assim, mais expressivas, né, e as mais curiosas também. Né? Um dos motivos, né, era a reconquista de lugares sagrados, como o Santo Sepulcro e o Jerusalém, é claro, né, óbvio. E também os problemas sociais que eu já falei. Né, e outra coisa também que é muito importante, que é a reabertura das rotas comerciais. Lembra que eu falei em outro vídeo que quando os turcos tomaram Constantinopla, eles fecharam o comércio que ia para o Oriente, para onde está a Índia, né? Que as coisas lá, as especiarias eram muito valiosas, mas eles fecharam, então não tinha como você ir por terra. Mas quando eles tomaram Jerusalém, eles deixaram que os cristãos fossem lá fazer suas orações. Você podia ir lá, né? Tranquilo, né? Claro, sempre com um agradinho, né, para os caras lá, tá bem? Então, esses foram os motivos, né? Então, assim, o que a gente pode citar foi a Cruzada dos Nobres, né? Que foi a cruzada que definitivamente, né, que realmente sim foi muito boa para os cristãos, tanto é que eles chegaram lá no Jerusalém, conseguiram retomar o seu território e ficaram lá durante algum tempo. Claro que tempos depois, um sultão chamado Saladino, ele conseguiu recuperar Jerusalém de volta e até hoje Jerusalém está com os árabes lá e ninguém tem a manha de ir lá tomar. Tá bom? Então, a primeira cruzada, né, uma das primeiras mais importantes, foram as Cruzadas dos Nobres. Essa daí tem até um filme que ele é meio exagerado, assim, mas é muito bonito, assim, para você ver, que é com Orlando Bloom, né, galanzão e tudo mais, que chama Cruzadas. Né? Eu vou deixar aqui para vocês verem, tá? E nesse filme é legal que ele termina quando começa a outra cruzada, que é a Cruzada dos Reis, que teve a participação do Ricardo, Coração de Leão. Ele foi lá para as cruzadas, lutou durante muitos anos, deixou a Inglaterra na mão do irmão dele, o João Sem Terra. Foi uma confusão, mas isso fica para outra aula. Tá? E além do Ricardo também, teve o Frederico, né, também, e essa cruzada foi considerada a Cruzada dos Reis. Né? Mas teve algumas cruzadas que elas foram bem curiosas, como a Cruzada dos Mendigos. Né? Como é que foi essa daí? Essa daí foi assim, né? Havia muitos mendigos na cidade, muita gente roubando e tudo mais, e esses caras, eles tiveram opção, ou eles pagavam, iam para cadeia, ou ia para Jerusalém tentar reconquistar. É claro, eles foram tentar, né, e foram massacrados, óbvio, porque eles não tinham arma, não tinha nada, né, só tinha um pedaço de pau, madeira, não tinha treinamento militar. Claro, foi um terror. E outra coisa foi a Cruzada das Crianças. Sim, eles mandaram crianças irem, né, pensando que os árabes não iam fazer nada com as crianças, mas a maioria foi escravizado. Né, meio que deu ruim. Então, assim, as cruzadas, resumindo, elas não conseguiram o seu principal objetivo, que é a retomada de Jerusalém, que está lá com os árabes até hoje. Mas, por exemplo, quando o Saladino tomou a Jerusalém de volta, ele foi bastante piedoso até. E ele deixou que os cristãos continuassem indo lá fazer suas orações. Então você pode ir lá, você pode visitar até hoje. E isso é muito bacana. Porque os árabes eles tinham mais tolerância com os cristãos. Né? Tem até um livro muito bom chamado Os Cristãos sobre o Islã, um negócio assim, né?
E outro livro muito bacana também, que é muito pesado até, chama-se As Cruzadas Vistas pelos Árabes. Se eu não me engano, o nome do cara é não sei o que lá, Maluf. E é muito legal mesmo, né? É muito triste, né? Ele contando, ele é um historiador e ele vasculhou vários documentos, encontrou alguns relatos de como aconteceu essas cruzadas, coisas horripilantes, tipo crianças sendo mortas, servindo de alimento, é, jogando pessoas podres para dentro das cidades. Então foi na verdade esse livro é um como se fosse contando mesmo os horrores, né? Como se fosse um desabafo, porque geralmente a gente costuma ver só um lado da história, né? Mas a história ela não tem um lado só, tem vários lados, né? Como eu já falei, a história ela não é linear, ela não segue uma linha. A história ela é um turbilhão, né? Então são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e uma acaba contando com a outra, mas não é uma coisa retinha, tudo bem? Então, gente, vou ficando por aqui. Se você quiser, procure esse livro aí que eu estou te falando, sobre a Cruzada Vistas pelos Árabes, e o outro livro também, que eu vou olhar direitinho o nome, e já te falo, eu li ele na faculdade, e é um livro muito bom, que conta a história de uma forma muito bem contada, e é muito interessante, tudo bem? Então, se você quiser saber mais, leia os livros, assista o filme aí, não é lá grande coisa, mas você vai se divertir muito e vai ficar lá se derretendo pelo Orlando Bloom. E é bem legal. O filme é bem legal, tá bom? Então vou ficando por aqui. Falou, gente. Tchau.